Veja com vocês. Eu gosto mesmo. Gosto mesmo, vocês são únicos. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 16. O tema da mensagem de hoje é: podemos ter certeza da salvação? Será que você pode ter certeza da salvação? Se você é aquele tipo de pessoa que fica assim: ai meu Deus, não acredito, essa semana Jesus não pode voltar. Pelo que eu fiz, aí pelo menos umas 2, 3 aí, até nós se acertar. Se você é daquele tipo de pessoa que fica com esse tipo de pensamento, vamos hoje para a Bíblia. Vamos para a Bíblia e estudar a fundo esse assunto. Enquanto eu estava aqui também adorando, essa é aquela frase do pastor pentecostal, né? Ele sobe: irmãos, eu estava aqui adorando, e é fato, eu estava aqui adorando. Eu também sou pentecostal, gente. Enquanto eu estava aqui adorando, agora ficou mais verídico, mas é fato. Enquanto eu estava aqui adorando, o Senhor ministrava no meu coração a respeito de que mensagem a nossa igreja deve ter. Uma mensagem de esperança para dias difíceis. E eu sentia no coração que boa parte das pessoas aqui presentes não possuem essa mensagem. Boa parte das pessoas aqui presentes não possuem essa mensagem. Assim diz o Senhor e não eu. Talvez você é um desses que não possui essa mensagem. E você sabe qual é essa mensagem? É a resposta para essa pergunta, com brilho nos olhos e convicção no espírito. Eu sou salvo. Eu sou salvo. Essa é a mensagem. Você olhar na cara dos teus parentes e dizer: eu fui alcançado pela graça de Jesus. Isso não ser motivo de vergonha. O teor de loucura não se perde. É louco falar isso para os outros, é doido. Mas ao mesmo tempo, o pavor se vai, o medo se vai, porque essa convicção, ela te alimenta a alma. Diz assim Romanos capítulo 8, no verso 16: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Nós temos nesse versículo uma afirmativa de que, se é possível, e isso não é um se na questão de dúvida, mas é possível ter certeza da salvação. É possível você ter convicção de que você é salvo, através do Espírito de Deus, que ministra ao teu espírito a verdade de que você é salvo. É possível. E uma vez que esse Espírito de Deus ministra aos nossos corações essa verdade eterna, a nossa vida não é mais a mesma. Porque a maior e a melhor convicção que nós precisaríamos e poderíamos ter, nós agora o temos. Somos filhos de Deus. Somos salvos e alcançados pela graça de Jesus, e nada pode mudar esse fator. Nós nos tornamos pessoas inabaláveis. Nós nos tornamos pessoas que não são movidas por qualquer vento de doutrina. Nós nos tornamos pessoas que não são movidas pelas circunstâncias da vida. Nós nos tornamos pessoas que são movidas por uma convicção: eu sou salvo. Essa é a convicção que me move. Eu sou alcançado por Jesus. E nada muda esse fator na minha vida, ao ponto de que a mim me resta proclamar a verdade do Evangelho de Deus. A mim me resta proclamar a glória salvadora de Jesus Cristo, porque eu sou salvo. A maior transformação que poderia acontecer na minha vida já ocorreu. O maior milagre que já poderia ocorrer na minha vida já ocorreu. Se um dia eu ficar com um câncer incurável e for curado pelo Senhor, de maneira súbita, de uma hora para outra, esse milagre de longe não se compara
ao milagre da conversão. Porque nada se compara ao que Cristo fez na minha vida. Ele me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Jesus me resgatou, e esse fato, ele é incomparável a qualquer outra coisa que possa ocorrer na sua história. Ganhar um caminhão de dinheiro não anula a grandeza desse fato, e de longe se equipara à grandeza desse fato. Ter uma nova promoção não se compara a isso no trabalho. Nada pode ser comparado no coração de quem entende a graça, o fato de ter sido alcançado por ela. Por isso, queridos, que quando nós vemos em estatísticas aquilo que está acontecendo no nosso país, trouxe ela hoje de manhã, nós percebemos que, em média, 78%, essa é uma estatística de abril, de uma empresa que monitora a expectativa de consumo, são pessoas preocupadas em vender, então trataram de fazer uma boa estatística, para garantir a quantidade de produtos que vai ser posto no mercado. 78% da população brasileira está preocupada com o futuro, não tem certeza do amanhã. Então você, crente, faz parte dos outros aí, se é 78%, 22%, que diz, eu sei o que me aguarda, eu sei o que me espera, mesmo não florescendo nada, eu sei o que me aguarda, eu sei o que me espera. 60% da população se encontra insegura com relação à própria vida, insegura. Você faz parte dos outros 40%, que está seguro, ou não, ou está junto com os 60%. Diante do atual cenário que estamos vivendo, 51% dos brasileiros estão declaradamente cansados. Se tu perguntar hoje a cada 2 pessoas, a resposta de uma será, como você está? Se ela for sincera, ela irá te dizer, eu estou cansado. Quem sabe metade das pessoas hoje aqui responderiam dessa maneira, tal pergunta. E 50% dos brasileiros têm medo de morrer de Covid. Você tem medo de morrer do Covid? Tem medo de morrer. E o brasileiro, pasmem vocês, ou não, é um povo que precisa ser estudado. Eu não digo mais nem pela NASA, mas pelos chineses, que parece que eles são melhores. O brasileiro, querido, é um dos povos que menos tem medo da morte no mundo, porque o brasileiro simplesmente não está nem aí para nada. Mas parece que essa pandemia colocou os pés do brasileiro no chão, ele olhou em redor, para um lado, para o outro, e descobriu uma coisa, ele vai morrer. Ele vai morrer. Você vai morrer. Você tem medo da morte? Você tem medo de perder pessoas que ama? Você tem medo do futuro? Romanos 8,16 diz que o Espírito de Deus, ele testemunha ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Gostaria de convidar você a, nesse momento, abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Nós leremos a partir do verso 5. E diz assim: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza.
Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Até aqui. Nós lemos nesse texto algo que Jesus tinha no versículo 11, que deve nos inspirar. Jesus tinha plena convicção do que iria acontecer a respeito do seu futuro. Jesus tinha plena convicção do que seria a sua história. Jesus sabia o que seria da sua trajetória, ao ponto dele afirmar que o príncipe deste mundo já está condenado. Mas nós devemos nos lembrar que nós precisamos entender a cronologia dos fatos. Jesus ainda não havia morrido, tampouco havia ressuscitado, tampouco ele havia declarado está consumado, tampouco o diabo havia sido na cruz condenado, aprisionado, derrotado. Tampouco na cruz o diabo já estava derrotado na cronologia dos fatos. Mas Jesus, ele olhava para a sua história, e para ele, que melhor do que nenhum outro ser humano, entendia que passado, presente e futuro, para Deus não existe, porque ele era o próprio Deus encarnado. Ele já afirmava no presente um fato futuro: o diabo, ele está condenado, e a sua condenação é certa, tão certa quanto a minha morte, tão certa quanto a minha ressurreição. Você sabe o que Jesus estava declarando no versículo 11? Jesus estava afirmando com certeza coisas que ainda não haviam acontecido. Jesus estava vendo com convicção coisas que ainda não haviam surgido. E a isso nós damos o nome de fé. Fé é a certeza das coisas que nós não vemos. A isso nós damos o nome de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível desfrutar de um relacionamento com Deus. Porque o relacionamento com Deus, com o Deus invisível, com o Deus intangível, intocável, o relacionamento com Deus é baseado na fé. Jesus aqui estava afirmando, ele havia afirmado a sua morte, a sua ressurreição e a sua vitória. O mesmo Cristo que não esconde no jardim do Getsêmani as suas lágrimas, o seu pavor da ira do Pai, o mesmo Cristo que não esconde a sua ansiedade, a sua humanidade, esse mesmo Cristo demonstra fé. Ele cria naquilo que viria. Por isso que ele afirma: eu vou e o Consolador virá. Ele cria nas promessas de Deus. Jesus era plenamente orientado pelas promessas de Deus, porque ele cria nas promessas de Deus. Nós só nos deixamos ser orientados pelas promessas de Deus se nós cremos nestas promessas. Você crê nas promessas de Deus para a sua vida?
você querer naquilo que Deus separou para você. Aí você fala no sentido singular, mas Deus não separou nada para mim, pastor. Meu irmão, leia a Bíblia. Alimente-se da verdade. Encha o teu coração com a palavra de Deus. E tu encontrarás ali centenas de promessas de Deus para você. Jesus, ele cria nestas promessas ao ponto da sua existência terrena ser guiada por elas. Jesus não se deixou ser guiado simplesmente por emoções humanas, pelo cansaço humano, pelas propostas da vida, pelas possibilidades da vida. Jesus não se deixou ser guiado pela afronta dos outros, pela reprovação daqueles para os quais ele foi enviado, dos judeus. Jesus não se deixou ser guiado por nada disso, a não ser pelas promessas do Pai. E a maior promessa que o Pai tem para nós, criaturas, a maior promessa que o Criador tem para a tua vida, é uma promessa de salvação. Mas parece, irmãos, que quando nós falamos de salvação, não vem tanto brilho nos olhos do crente quando nós falamos de prosperidade, que hoje está saindo de moda, mas quando nós falamos algo do tipo, você é vencedor, você vai conseguir triunfar nesse mundo, parece que isso chama tanto mais a atenção do crente, que boa parte dos pregadores, infelizmente, seguiam por aquilo que o povo quer ouvir, e não por aquilo que é verdade. A maior promessa que chegou a nós é a promessa de salvação, porque nenhuma outra promessa de Deus para a tua vida teve tamanho preço. A promessa de Deus para você mais custosa, mais onerosa, foi a salvação. Você já se deparou com isso? Com essa realidade? Para Deus te dar um carro, isso não custa o sangue de Jesus. Para o Senhor te dar uma fortuna como a ninguém outro, isso não custa o sangue do seu filho, mas a salvação para você custou o sangue do Cordeiro. Nada se equipara para Deus, e deveria ser para nós a esta promessa, que deveria nortear a sua existência e a sua vida, a promessa de salvação. Nós lemos no versículo 5, agora que vou para aquele que me enviou. Então Jesus interroga, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei estas coisas, na sequência vem uma afirmativa, porque falei estas coisas. Ele, sabendo de tudo, olhou para os seus discípulos e disse, o coração de vocês encheu-se de tristeza. O coração dos discípulos enche-se de tristeza, porque Jesus, neste momento, já estava anunciando a sua morte. Jesus, neste momento, já estava a caminho da sua crucificação, na reta final do seu ministério, anunciando aos seus discípulos o que iria acontecer com ele. E os discípulos, ouvindo o discurso de Jesus, enchem-se de tristeza. Quem quer perder um amigo? Quem quer perder alguém que ama? O grande fato é que, além de um grande amigo que para eles o era, além de alguém que eles amavam de maneira profunda, Jesus, de maneira presente, também era para eles esperança. Eles deixaram o barco, deixaram a coletoria de impostos, o emprego, eles deixaram a família, eles deixaram tudo para seguir aquele homem que para eles representava esperança. E agora este homem que representava esperança estava se indo, e ainda que ele dissesse que outro viria, a ferida estava aberta.
Eles estavam de luto com essa convicção de que o que será de nós? Será que isso de fato vai ocorrer? Uma fase muito semelhante como alguém que sabe que alguém muito próximo está para partir e nunca mais vir. O coração deles enche-se de tristeza, porque eles estavam apegados a uma esperança ainda humana. Eles estavam apegados ainda a uma esperança relacionada a esta vida, a esta existência. Os olhos deles ainda não haviam sido abertos e iluminados para o que Cristo faria no dia de Pentecostes. Eles estavam apegados a fatos que os olhos podiam ver. Eles estavam apegados ao fato de que eles podiam tocar no Messias. Eles estavam apegados ao fato de que podiam celebrar a comunhão, a mesa com o Messias. Eles estavam apegados a fatos ótimos, fatos bons. Você já pensou você ser um amigo pessoal de Jesus aqui na terra? Incrível, maravilhoso. Mas esse não era o grande plano de Deus para a humanidade. Mas eles estavam apegados a quem sabe o que seria a melhor condição de existência aqui na terra para alguém. A melhor condição de existência aqui na terra para um ser humano. Aqueles homens viveram. Eles puderam andar por pelo menos 3 anos, de maneira próxima, com Jesus, com Deus. Não existe dinheiro que possa comprar esse privilégio. Não existe a condição de diploma que te possa garantir tal acesso. Deus os escolheu para algo maravilhoso. Enquanto homens, eles desfrutavam na terra de algo maravilhoso. Pensa bem. Eles viram o mestre andar sobre as águas. Eles viram um irmão deles na fé se afogar nas águas. E isso, para quem é homem, entende que deve ser engraçado depois. Vai, bobo. Mas eu andei, mas tu também afogou. Essa aí vai ficar só para ti na história inteira. Eles desfrutaram de grandes coisas juntos. Viram pães e peixes sendo multiplicados. Eles viram aleijados andando, cegos vendo. Ninguém viu isso com tamanha grandeza quanto eles. E aí eu queria pensar para você, eu queria refletir contigo nesse momento. O que você tem visto aqui na terra? O que você tem provado aqui na terra? Que se o Senhor Jesus falasse para você, hoje você vai perder isso. Isso causaria tristeza no teu coração. Nada se compara ao que tu tens, ao que eles tinham. Porque o que eles tinham é o que nós almejamos. Estar um dia face a face com o Senhor. Eles estavam. Eles estavam. Não com o corpo glorificado, mas estavam. E Jesus, sabendo que eles estavam apegados ao que se vê, Jesus prega para eles a respeito daquilo que era a maior esperança, que é baseada no que não se vê, e continua: eu lhes afirmo, mas antes disso vem a palavra mas. Olha, eu sei que vocês estão tristes. Eu sei que vocês estão tristes porque parece que agora a realidade do correr atrás das coisas é a mesma coisa que correr atrás do vento. Agora parece que a realidade da vida chegou para vocês. E eu queria dizer para vocês uma coisa. Meus irmãos, a realidade da vida, cedo ou tarde, vai chegar para cada um de nós que aqui está. Certamente para cada um de nós que aqui está, um dia, a brevidade da vida vai te assustar. Se ela ainda não te assustou, um dia a brevidade da vida vai te pegar no pulo e com as calças na mão. Não é querer tocar o terror na tua vida, mas haverá um dia em que o telefone vai tocar e a mensagem não vai ser legal.
Haverá um dia em que possivelmente tu pode ir até para o médico e o recado não vai ser legal. Isso vai acontecer com todos os que estão aqui, todos, sem exceção alguma. Ou a notícia vai ser sobre você, ou a notícia vai ser sobre alguém que você ama. Por isso que Jesus mostra aqueles homens a grande expectativa. Porque Jesus estava anunciando a sua, o quê? Morte. E nós devemos nos lembrar de que a morte é fruto do nosso salário. Ela vem junto de bônus. Ela é o nosso PPR. Não é verdade? O salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida. Jesus anuncia a morte, porque era o salário. Mas ele fala, mas agora eu vou anunciar a vocês a vida. A morte é uma condição de existência. Vocês estão mortos, vão desfrutar de morte, vocês cheiram morte. Eu fico imaginando que quando Deus, eu não sei vocês, mas eu tive uma pequena experiência, mesmo não gostando muito, no campo, 3 anos. Eu não gosto desses negócios. Eu moro em Pomerode e gosto do centro. Todo mundo aqui às vezes é o contrário. Meu sonho é ter uma casa, o meu não. Vim para Pomerode para morar em apartamento, com muito orgulho. Adoro. Gente, depois de alguns dias com os porquinhos, você se acostuma com o cheiro. Eu me lembro até hoje do primeiro dia que eu tive que limpar, eu tive que ir na esterqueira. Você já foi na esterqueira? Pensa num negócio caprichado. E tinha toda uma sequência, tinha um ritual lá, que pelo menos os americanos tinham ensinado os brasileiros assim. Primeiro era um tipo de cocô, depois era outro tipo de cocô, depois era um pouquinho de palha, depois outro tipo de cocô. E além de tudo, a minha profissão se tornou separador de cocô. Top! Para quem ama prédio e não gosta muito de pets, em tudo dá graças. Eu sofri para dar essa graça. Essa ficou presa, o grito do gol ficou uns 3 anos na garganta. Mas, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Quando eu estava lá, eu me lembro até hoje, no começo era muito ruim, depois era pior. Não, brincadeira. No começo era muito ruim, mas depois o cheiro eu já tinha me acostumado. E a outra profissão que me deram nos dias de chuva era para catar lixo. Meu Deus, e vira um churume naquele tonel e tu gira e cai em cima de ti e fica uma loucura. Mas tu também se acostuma. A gente se acostuma. Nós nos acostumamos com cheiro ruim. Quem é casado sabe, né? As mulheres têm que... Os maridos peidam. Eu sempre digo, gente, que peido é sinônimo de intimidade. Onde há peido, ali é intimidade. 2 Diego, capítulo 4, versículo 2. Onde há peido, ali é intimidade. Essa vai para o Instagram. Olha, o pastor pregou sobre isso no domingo. Jesus, ele veio em carne, mas nós estávamos acostumados com o nosso cheiro, com a nossa podridão. Vocês entendem isso? Nós estamos acostumados com o bafo um do outro, com o peido um do outro. É verdade, gente. Nós estamos acostumados com o pecado. Nós estamos acostumados a ver atrocidades. Nós nem nos comovemos mais com atrocidades. Nós estamos acostumados com o pior que existe. Nós estamos acostumados a ouvir mentira. Nós estamos acostumados a ver coisas horrendas acontecendo na nossa frente. Nós estamos acostumados a ouvir alguém dizendo que traiu. Nós estamos acostumados a isso. Jesus não estava. Ele estava no céu. E como alguém que sabe o que é melhor,
ele dizia para aqueles que vivem no pior, mas parece que gostam dali, gostam de estar no chiqueiro, e anuncia esperança para esse povo. E fala: olha, vocês estão aí, imersos na lama, imersos no pecado, vocês estão mergulhados na morte, mas existe uma realidade muito mais elevada aguardando vocês. Então ele diz: eu lhes afirmo, e é para o bem de vocês que eu vou. Eu não estou indo para o mal de vocês, eu estou indo para o bem de vocês. Se eu não for, o conselheiro não virá. E quando nós vemos essa palavra, conselheiro, eu falei de manhã que essa palavra significa paráclito. Paráclito é aquele que é convocado para estar do seu lado. Nós estamos falando sobre a melhor notícia da tua vida: você é salvo. E você é salvo porque o Paráclito foi enviado por Jesus para estar do seu lado. Sabe, você na terceira série, naquele dia que você não sabia nem fazer a tarefa da escola, e o professor mandou um amiguinho para te ajudar, porque na verdade ele queria ir embora logo. Aquele dia, aquele amigo que foi te ajudar, ele era o seu Paráclito. Ele foi designado para estar ao seu lado, ajudando você a completar uma tarefa que você não completaria sozinho. Isso é o que um paráclito faz. Uma parteira é um paráclito. O grego tem essa palavra bonita para essa função: um designado que vai ao lado de alguém para ajudar alguém a completar uma tarefa que a pessoa sozinha não consegue. Parteira, paráclito. Alguém que vai te ajudar numa tarefa que você não consegue sozinho, segurar um peso, um paráclito. Deus enviou um conselheiro, Ele enviou um paráclito, alguém para te ajudar na sua tarefa, que você sozinho não consegue. Na nossa versão ele é traduzido como conselheiro, mas essa palavra nos diz muito, e diz que quando esse paráclito vier, ele convencerá o mundo. E essa palavra convencer também tem um outro sentido no original muito importante, porque convencer no grego significa sentenciar. Essa palavra, segundo alguns comentaristas, foi até mesmo mal traduzida, por isso que nós falamos, nós cremos na Bíblia, que ela é infalível, inerrante nos seus originais. De tradução para tradução ela muda, por isso que existe um monte de versão. O original no grego, a palavra é sentenciar. O Espírito Santo, ele foi enviado ao mundo para sentenciar o mundo, declarar uma sentença sobre o mundo. Para uns, essa sentença vai ser de morte. Para outros, essa sentença vai ser de vida. O Espírito Santo de Deus está declarando sentenças sobre pessoas de morte e de vida. Morte para aqueles que rejeitam o Evangelho de Jesus. Vida para aqueles que são convencidos por Ele mesmo do pecado, da justiça e do juízo. Você foi convencido do seu pecado? O Espírito Santo de Deus te convenceu do seu pecado? Existe um autor cristão que diz assim: o homem que conhece melhor a sua pecaminosidade, conhece melhor a graça de Deus. O homem que conhece melhor a sua pecaminosidade, conhece melhor a graça de Deus. O homem que conhece o seu potencial para o mal, conhece o potencial da graça que atua nele. O homem que pensa que existe pouca coisa de errada nele, ele também acredita que ele pode por si só se endireitar e encontrar a Cristo. E com isso ele mostra que tem pouco, ou melhor, nenhum entendimento do que é a graça de Deus.
Quem não conhece o seu pecado não conhece a graça. Quem não conhece o seu potencial para o mal não entende o tamanho da graça de Deus. E quem não entende o tamanho da graça de Deus para consigo, não consegue aceitar o que a graça de Deus promove nos outros. Você sabe a parábola do filho pródigo? Quem fica irritado é o que fica em casa, e ele não entende o que a graça de Deus fez na vida do outro. Esse aí não me vem para cá de novo pegar o que é meu. Tudo da porta para fora, vai, pedala. Nós só entendemos o que Cristo faz na vida do outro quando nós olhamos para nós. Encaramos o espelho com sinceridade e dizemos aquilo que Paulo diz: sabe de vocês todos, eu me conheço, eu sou pior. Nem é, pode crer que sim. Por isso que cristianismo não tem nada a ver com espiritismo. Eu ouso dizer que o espiritismo é a antítese do cristianismo, é a antitese. Sabe por quê? Porque Allan Kardec disse que sem amor ou sem caridade não há salvação. É uma frase bonita. Sem caridade não há salvação. O cristianismo diz: é impossível ter caridade que agrade a Deus, por isso não tem salvação. Por isso que o cristianismo diz: salvação só em Cristo, porque o que você fizer de melhor para Deus não vai estar bom. Meu Deus, que Deus é esse? O pastor está doido. Te falar uma coisa, meu irmão. O que é bom para Deus não quer dizer que é o que é bom para ti. O padrão de Deus de bondade é muito mais elevado do que o teu. O padrão de Deus de santidade é muito mais elevado do que o teu. Ou você morre tentando e não consegue nada, e morre sem pisar na areia. Ou você se entrega a Cristo, se rende e fala: eu não consigo, eu entendo o tamanho do meu pecado. Para eu ser salvo, só com a graça de Deus. Porque para mim não tem outra solução. Essa é a resposta de alguém que entende o que é o seu pecado. O que é o seu abismo que separa de Deus. Para entender a graça de Deus é necessário você conhecer os seus demônios interiores. Olha só que loucura. É necessário você saber exatamente quem você é, para que você saiba exatamente do que você foi liberto e o que Cristo fez por você na cruz. Você conhece o seu pecado? Você sabe do que foi liberto? Ou você é o tipo de pessoa que ainda fica surpresa consigo mesmo quando comete uma ou outra coisinha nada a ver? Jesus, ele também envia o seu Espírito, que nos convence da justiça de Deus. Quando nós falamos da justiça de Deus, nós falamos da necessidade de um homem, Deus, morrer por nós na cruz do Calvário. Essa é a justiça de Deus. Isaías vai dizer que foi do agrado do Pai, foi do agrado de Deus moer Jesus e fazer dele uma oferta pela culpa. Por causa de você, foi do agrado do Pai moer Jesus. É necessário crer não só no tamanho do teu abismo, é necessário também crer no tamanho do ousado amor de Deus, que moe o próprio Filho em teu favor. Nós temos na figura de Abraão e Isaque, a figura do menino que é poupado por causa do cordeiro. Essa figura, ela remonta a nós, meninos poupados pelo cordeiro. Porque se não fosse o cordeiro, o menino tinha ido para o espeto. Se não fosse o cordeiro, ele tinha ido. E é isso que tu tens que ter em mente: se não fosse o cordeiro de Deus,
aquele era o meu lugar. Se você não consegue olhar para você, homem bom e de muita fé, que é assim que a gente se vê, né? Olha para mim, cara, pensa no homem bom e de muita fé. Eu fico louco, gente, com os crentes hoje em dia. Jesus dizia, homem de pequena fé, bom, só há um. E hoje em dia parece que todo mundo é bom. Todo mundo tem fé de sobra para doar se for preciso. A gente olha para os vizinhos e fala, pensa num cara bom, só falta se converter. Tu conhece o coração dele? Tu sabe quantas vezes ele já te xingou na mente? Tu conhece exatamente o que passa no coração daquele cidadão? Você bota a mão no fogo por ele? Ah, eu boto. Pensa no nome bom, cara. É porque tu não conhece. Nós temos que conhecer o nosso coração, e se você não é capaz de olhar para o seu coração e de ver a sua maldade, e se você não é capaz de reconhecer a necessidade de Deus moer o próprio Filho, certamente, não se assuste, você não é salvo. Isso é uma certeza, você não é salvo. Porque para ser salvo precisa reconhecer isso. E também o Espírito Santo, para terminar, nos convence do juízo. E do juízo, ele nos convence da condenação do diabo, dos seus anjos e de todos aqueles que rejeitaram a mensagem de Deus. Mas também nos convence do juízo, do nosso juízo. Um dia nós estaremos perante Deus, todos nós prestaremos contas diante de Deus. E o Espírito testifica ao nosso espírito a respeito deste juízo. Um juízo que para um será de condenação merecida, e que para outro será de glorificação imerecida. O Espírito, ele testifica no nosso coração a esperança deste juízo, do dia em que nós seremos, por fim, libertos da carne, libertos daquilo que nos prende. O Espírito testifica isso a nós, e coloca no nosso coração essa esperança. A mensagem do Evangelho tem brilhado nos teus olhos. Eu penso que quanto mais eu conheço, queridos, o tamanho do meu pecado, quanto mais eu vejo aquilo que eu sou capaz de fazer, o meu potencial para o mal, mais eu vejo a grandeza da graça de Deus que opera em mim e me freia. Quanto mais eu entendo quão longe eu estava, mais eu glorifico a Deus que envia o seu Filho para que eu esteja perto. Eu gostaria de convidar você, nesse momento, para nós terminarmos a mensagem de hoje, a abrir a sua Bíblia, em Romanos capítulo 8. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Ele começa dizendo assim no versículo 1: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela minha própria carne, Deus fez, enviando o seu Filho na semelhança de um homem pecador como oferta pelo pecado, e assim Deus o Pai condenou o pecado na carne do Filho, a fim de que as justiça, exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, quem é salvo, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, é orientado pelo Espírito. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz.
A carne é inimiga de Deus, porque ela não se submete de jeito nenhum à lei de Deus, e nem consegue fazer. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Você que está debaixo de um domínio de pecado na sua vida, você não pode agradar a Deus. E aqui fala de domínio. Uma coisa é queda, outra coisa é domínio. Você que tem pecado de estimação, trancado às 7 chaves na gaveta do teu coração, que você não ousa abrir para ninguém, e você é dominado por isso, você não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês, os que são salvos, não estão sob o domínio da carne, mas vivem debaixo do domínio do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. A igreja não é composta pela multidão que muitas vezes nós vemos. A igreja não é composta por rol de membros. A igreja é composta por pessoas que se submetem ao Espírito de Cristo. O mesmo Espírito que testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Diz no versículo 33: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será que eu já sou salvo? Será que eu não sou salvo? Será que o meu pecado vai me afastar de Deus para sempre? Será que aquilo que eu fiz é imperdoável? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Se você é salvo, não. Angústia? Se você é salvo, não. Perseguição? Se você é salvo, não. Fome, nudez, perigo e espada? 37 diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E todo esse texto, nenhum versículo dá a glória da salvação a nós. Todos os versículos apontam que tudo está consumado em Cristo. Nós já somos salvos. Por isso que ele diz no 38 e 39, estou convencido. Eu estou convencido, e essa é a minha mensagem, eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem o Covid, nem ninguém, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem a pobreza, nem nada, nada na criação, nada na criação é capaz de me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Nada, nada, nem o meu pecado. Meu Deus, pastor, que heresia, Jesus morreu por eles, cada um deles. Nem a minha teimosia, a minha arrogância, nada. O que qualquer pessoa quiser fazer contra mim, pode fazer. Não há macumba nesse mundo que me separa do amor de Deus que está em Cristo. Pode matar a quantidade de galinha que quiser, não adianta, porque nada me separa do amor de Deus que está em Cristo. A Bíblia diz que até o Satã não consegue, agora é macumba que consegue. Tem crente que crê nisso. Nada pode me separar, nada. Essa é a convicção que você precisa ter no teu coração. Convicção para os dias bons, convicção para os dias ruins, esperança para você,
e esperança para os outros. Esperança que os outros nem entendem, que vão olhar na tua cara e falar: o que está acontecendo? E tu vai dizer: olha, acontece que eu não estou mais preso nesse sistema, eu nem sou mais daqui. Pode me chamar de ET se quiser, porque é mais ou menos por aí. Posso ficar pobre, posso deixar de ser bonito. Dureza isso. Estou vivendo 30 anos desse jeito, não é fácil se adaptar. Posso ficar doente. Tu tem coragem de dizer isso? Posso ficar pobre, posso ficar doente, posso perder as pessoas que eu amo. Tem coragem de dizer isso? O crente tem. Posso perder as pessoas que eu amo, e eu falo mesmo. Posso perder tudo. Mas nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo. Porque não depende de mim. Nunca dependeu. Nunca começou em mim. Não continua em mim. E não vai terminar por causa de mim. Começou em Cristo. A minha salvação se sustenta em Cristo. E a minha salvação um dia vai terminar lá, abraçadinha com Jesus. E de lá vai entrar eternidade adentro com todo. Nada pode me separar. É esse brilho nos olhos que é a tua mensagem, meu irmão e minha irmã. Mamãe, não existe fé maior, não existe esperança maior que tu possa passar para os teus filhos. Ensine os teus filhos a temer o Senhor. E considere que já está tudo ensinado. O resto Ele fará. Se preocupa com isso. Eu quero que meu filho seja um profissional de sucesso. O que adianta ir para o inferno com sucesso? Meu sonho é que meu filho ganhe muito dinheiro. Eu passei muita dificuldade na vida. Passou muita dificuldade, passei. Talvez é não passar por dificuldade que vai deixar teu filho bem diferente de ti lá na frente. Pode ser, pode não ser. Mas isso não é um objetivo que tem que estar no coração de um pai e de uma mãe. O que tem que estar no coração de um pai e de uma mãe é: meu desejo é que meu filho e minha filha temam o Senhor. O resto é resto. Vamos colocar de pé. Eu não sei como é que está o teu coração, a tua esperança em Cristo, a tua certeza individual de salvação. Eu não sei como é que está a tua certeza individual de salvação. Mas eu queria te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. O Espírito de Deus comunica ao nosso espírito de que nós somos filhos. Se você não escuta o Espírito de Deus comunicar ao teu coração de que você é filho, e se você tem convicção absoluta de que a carne te domina, o medo te domina, os teus pecados te dominam, tenha certeza de que você ainda não é filho. Mas se Deus deseja e está te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e você hoje entende isso melhor do que nunca, entregue-se ao Senhor, confia nele de todo o teu coração, na certeza de que o mais Ele fará.